tempo faz diferença em muitas coisas, mas quando a gente fala de desenvolvimento infantil, ele pode ser decisivo. Hoje, no TribunaCast, a gente vai falar sobre o diagnóstico precoce no autismo e por que reduzir o tempo de espera pode mudar a vida de muitas famílias. Roda a vinheta. Quando a gente fala de autismo, uma palavra faz toda a diferença, é tempo. O tempo para perceber os sinais, para conseguir uma avaliação e principalmente para começar o acompanhamento. Na prática, muitas famílias ainda enfrentam longas esperas até chegar ao diagnóstico e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no TribunaCast. Para essa conversa, eu recebo 3 pessoas que vocês já vão conhecer, porque elas vão se apresentar para vocês. Deixa eu começar com o vereador Marcos Vieira, que é autor de um projeto de lei que propõe um prazo para esse diagnóstico. É isso mesmo, vereador? É isso mesmo. Olá, mais uma vez quero agradecer a oportunidade, né, que a Câmara está dando para que a gente possa vir falar desse tema tão importante e que hoje é tão debatido na cidade. E hoje vamos falar um pouco sobre esse projeto que nós apresentamos aqui na Câmara Municipal. Com a gente aqui também a médica neuropediatra Jamile Bonini Radaia. Isso. Como o autismo entrou na sua carreira? Eu escolhi neuropediatria desde quando eu entrei na pediatria, né, que tem que fazer a pediatria antes. Então, foram 3 anos e desde o início eu já gostava da parte neurológica. No início não tinha tanto esse assunto sobre neurodesenvolvimento. Foi mais ali um pouquinho depois, uns 2 anos depois. E eu adorava esse assunto, adorava. E a partir daí eu fiz a residência e hoje é o meu dia a dia. É o meu dia a dia. Fechando a trinca, Ariadne Gonçalves Dervec, mãe do Emanuel e participante de um grupo de mães de crianças atípicas. Isso. Bom, eu sou mãe do Emanuel, né, que tem 12 anos. A gente teve o diagnóstico um pouco tardio, né, então isso... Talvez esse projeto seja importante até por conta disso. O que é um pouco tardio para quem está vendo a gente? Ele estava com 7 anos quando a gente teve o diagnóstico dele. Uhum. Então, ele é uma criança nível de suporte 2, mas... 1, né, no caso. Uhum. Mas se ele tivesse talvez sido diagnosticado antes, a gente poderia ter algumas coisas, facilitado um pouquinho mais, né? Então... É por isso que esse projeto é bem importante. Sabe? Jamile, para quem está entrando agora no assunto, quais são os níveis de suporte? Qual que é a época ideal para um diagnóstico? A gente considera... A gente não, né? A Sociedade Americana de Psiquiatria, que é por onde a gente se baseia nos critérios clínicos, eles categorizam 3 níveis. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis é o quanto de suporte que aquela criança precisa naquele momento, né? Isso aí pode ser dinâmico, ela pode mudar de um nível para o outro em determinado tempo, mas quando a gente diagnostica, a gente tenta classificar o tanto de suporte que aquela criança precisa, o quanto ela é dependente, o quanto ela tem autonomia, o quanto a fala dela é funcional e por aí vai. A partir de quantos anos a gente consegue dar o diagnóstico? É uma pergunta delicada, porque muitos têm receio de dar diagnóstico em crianças pequenas. 2 anos, 1 ano e pouco. Mas é totalmente possível. Então, quando você reconhece sinais típicos, sinais precoces, você não precisa dar ali um diagnóstico fechado, mas você já pode intervir. Certo. Você já pode intervir nessas dificuldades que você observa, mas não existe uma idade mínima. Certo. Hoje tem estudos que mostram que a partir dos 6 meses já mostram sinais assim claros de autismo. A Ariadne fala que foi um diagnóstico mais tardio aos 7, porque poderia ter acontecido muito antes, né? É isso que a gente está entendendo. Muito antes. Vereador, agora que a gente entendeu os níveis e o que é ou não esse precoce e tardio, da onde veio a ideia? De onde veio a ideia de um projeto de lei para tratar justamente desse assunto aqui na Câmara de Curitiba? Olha, a ideia veio diante dessa angústia das mães que nos procura, desse sofrimento, né, até esse desespero a partir do momento que percebe, tem esses sinais, aí o quanto antes consegue ter esse diagnóstico para poder realmente começar esse acompanhamento, esse tratamento. Então foi diante
dessa angústia, desse sofrimento, porque muitas vezes percebe os sinais e aí leva 1 ano, 2 anos, né? E que isso é um prejuízo para a criança, né? E diante desse sofrimento da família e em conversa com muitas mães, diante de alguns grupos que a gente tem de debate, surgiu a ideia de protocolar esse projeto de lei. Quer dar um prazo de até 90 dias para o poder público concluir esse diagnóstico, né? Na verdade, não é nem concluir o diagnóstico, é 90 dias a partir do momento que percebeu os sinais ali, alguns indícios, né? E a mãe leva a criança até, seja a UBS para uma consulta, o médico identifica que realmente precisa fazer buscar exames para verificar, é a partir desse momento que o médico solicita que a gente está colocando no projeto 90 dias para poder realmente iniciar esse acompanhamento para poder buscar o diagnóstico. Jamília, o que as famílias perdem quando atrasa, quando demora o diagnóstico precoce de autismo? Quando a gente atrasa o diagnóstico, a gente atrasa o tratamento. Então, o diagnóstico, para ele ser válido, ele tem que andar junto com o tratamento. E quando a gente não faz diagnóstico, perde a oportunidade de tratar, perde a oportunidade da intervenção precoce. Quanto mais cedo a gente começa, mais a criança tem um desfecho positivo. O cérebro, quando a criança é menor, ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, quanto mais estímulo, mais modulação aquela criança recebe, maior a chance dela mudar aquele comportamento. Dela ter uma percepção diferente do que ela tinha, de criar hábitos e habilidades que muitas vezes, se uma criança de 10 anos recebe o diagnóstico, ela pode aprender, ela pode evoluir, mas vai ter um esforço muito maior, vai demorar mais tempo até adquirir. A gente está pensando aqui em fala, em aspectos mais motores. Tudo. Mas, falando assim nos sintomas centrais do autismo, quanto antes a gente intervir, melhor o desfecho, independente do nível. Nível Certo. 3, nível 2, nível 1. Isso é comprovado. Quanto antes a intervenção, em horas adequadas, com profissionais qualificados, o desfecho ele é mais favorável do que um diagnóstico tardio. Ariadne, conta pra gente a história tua e do Emanuel, a gente tá curioso, eu tô pelo menos. Então, assim, o Emanuel, ele entrou dentro do desenvolvimento, né, padrão, né, até os seus 4 anos. Então, ele não teve sinais visíveis do que estava acontecendo, né? Então, a gente, quando chegou nos 4 anos, a gente começou a perceber que alguns sinais, que o Emanuel, ele não interagia com crianças, então ele não queria brincar, ele gostava muito de adultos, ele tinha uma irritabilidade muito grande, então, assim, ele batia muito, a gente via que não era dentro de um padrão, porque a criança pode acontecer dela ser um pouquinho mais bravinha e tal, mas o Emanuel, ele entrava fora de um padrão. E a gente começou a procurar. E a fala dele estava um pouco atrasada, né? Ele tinha uma fala, né? Falava ali dentro do padrão, mas ele não falava corretamente. Então, ele tinha uma dificuldade. E eu procurei, né? Procurei primeiro um neuro. Então, assim, a dificuldade de você achar um médico que entenda é pouco complicado. Porque, assim, normalmente, criança que fala, opa, não é autista. Não vem infelizmente, ainda tem muito disso, né? Então, eu procurei um neuro, né, não falou, não, acho que não, é coisa da tua cabeça. Eu falei, não é coisa da minha cabeça, né, então vou procurar outro. E foi através disso que eu fui procurando médicos e a gente começou com psicólogo, com fono, né, porque assim, o diagnóstico não veio, por isso que não veio de imediato. Porque o Manuel tinha fala e ele queria interagir. Só que ele não sabia como interagir com as pessoas. Então, assim, entra num padrão um pouco diferente, né? O autismo é isso, né? O autismo é bem, bem disso daí. Você não consegue se socializar como deveria se ser, né? E, então, ele tinha muita dificuldade. A gente começou a procurar isso. Porém, o primeiro diagnóstico veio do transtorno opositor, né? E o TDAH. Então, ele tinha muita falta de atenção, a gente não conseguia, ele não conseguia focar, então ele se dispersava muito rápido na escola, começou a ter muita dificuldade na escola, a gente sofreu muito no primeiro ano dele na escola por conta disso, e eu procurando sempre diagnóstico, falei, não, mas tem algo a mais, porque daí ele começou a ser seletivo, daí ele teve uma poda neural, porque existe isso de ter uma poda, né, ele teve uma poda neural de aprendizado,
E eu falei, não, alguma coisa está a mais. Eu procurei uma outra psiquiatra, daí a gente começou com 6 anos a tentar diagnosticar com autismo. Daí, através disso, a gente fez uma avaliação, que se chama ADOS-2, que é para autismo mesmo, e através dessa avaliação ele pontuou. Ele mascarava muitos sinais, mas ele pontuou, e assim, teve sinais que nós, como os pais, às vezes a gente não vê alguns sinais, porque se torna um hábito dentro do dia a dia. Então, ele tinha algumas manias que eu já não achava que eram manias. Então, repetições, ele fazia muitas coisas repetidas e eu também não percebia. Mas eu via a questão da seletividade e tal. E foi através desse exame que ele veio diagnosticado daí com 7 anos. Mas a gente já fazia tratamento desde os 4, né? E você disse que ele tem 12 hoje? Hoje tem 12. Então foram 5 anos já com diagnóstico. Diagnóstico, isso. Como que você sentiu esses cuidados com ele depois do diagnóstico? É porque, assim, às vezes o diagnóstico ele facilita muito. Você não ter o diagnóstico, às vezes você faz alguns tratamentos com psicólogo, você faz algo que você não é assertivo, então você consegue acertar um pouco mais. E até mesmo na escola você consegue ter um suporte maior. Quando você tem um laudo, você chega lá, você consegue um tutor, você consegue ter um diferencial ali das atividades. Sem um laudo, simplesmente parece que você não é escutado, não é ouvido, né? Então, assim, depois do laudo, a gente conseguiu mais coisas para o Emanuel, consegui mais suporte, principalmente na escola, do que sem o laudo, né? Marcos, por isso que é importante o projeto. Esse laudo pode, de fato, mudar a vida de uma família no sentido que ela vai ter mais cuidado. Sim, é bem nessa linha mesmo, né? Porque quando você tem o laudo, você consegue ter mais suporte, né? E também, sem falar, como já disse a doutora, né? Você consegue realmente prever muitas coisas e num tempo conseguir corrigir muitas coisas, né? Estimular a muitos hábitos que se você deixa a criança, né, depois dos 10 já vai ter mais dificuldade. Então, essa é a proposta. Está demorando muito esse laudo? Demora hoje. Nós temos aí mães que nos procuram que tem 2 anos, 4 anos certo, aguardando. Até mais. Então, é por isso que a gente está propondo essa lei para realmente forçar, né, o sistema a achar um meio. A gente sabe que são vários obstáculos, né, vários que impedem que isso aconteça. Mas a gente não pode parar nos obstáculos, né? A gente tem que buscar ações alternativas para que realmente seja solucionado esse problema. Doutora Jamile, o que a gente precisa para ter os laudos necessários na cidade? O que falta neuropediatra em Curitiba, é isso? Eu vou dar a minha opinião e dos meus colegas. Eu já tentei atender SUS. Em 15 minutos não tem como fazer diagnóstico de autismo, a não ser que seja ali o clássico do clássico. E não é só dar diagnóstico, você tem que educar os pais. Você tem que fazer eles entenderem o que é. Porque aí já começa o tratamento. Se os pais sabem o que é, muda totalmente a rotina. Eles vão saber criar essa criança de uma maneira diferente. E o SUS não tem esse tempo. Infelizmente, não tem 15 minutos, não tem como. Para você observar a criança, ouvir os pais, examinar, fazer o laudo e tudo mais, demora. Então, assim, tem profissional, tem neuropediatra, apesar de poucos, comparado às outras especialidades, mas na rede pública, eu imagino que não tenha tantos, justamente por isso. Acaba sobrecarregando muito e oferecendo um trabalho de má qualidade. Ia precisar ter algum tipo de convênio diferente com esses profissionais para que eles tivessem mais tempo para poder fazer esse diagnóstico com alguma qualidade. Totalmente. É tempo e organização, né? Planejamento. Então, quando eu atendia pouco SUS porque eu marcava um paciente a cada 1 hora. Então, acabava que não compensava. Eu atendia porque eu gostava. Como que é essa primeira consulta, doutora? Como que a família chega para você sem saber que o filho tem autismo, mas desconfiando que ele pode estar dentro do espectro? Depende muito, mas a maioria, chegando a 80%, é uma criança pequena, ali por volta dos 2 a 5 anos de idade, que está com atraso da fala. Isso é 80%. A escola percebe, a pediatra percebe, algum amigo comentou com a mãe ou alguma amiga que tem um filho, aí eles buscam ajuda, aí eles vão atrás
E a consulta, ela envolve muita coisa. Ela envolve o parecer da escola, o relato dos pais, a observação da criança, que às vezes não é fácil, porque você tem que criar vínculo, você tem que observar, você tem que testar. Então, é complexo. Não... E depois dá o diagnóstico. Essa parte é a que a gente mais demora. Certo. Ariadne, como que você... Eu imagino que vendo a gente agora tem várias famílias ou com crianças autistas ou com dúvida de se o filho delas está ou não dentro do espectro, porque essa é a ideia daqui, né? A gente poder criar essa sensibilidade neles para que eles possam ter o apoio que eles querem. Que recado a gente pode dar para essas famílias? Quais foram os sinais que você notou? Você acha que já está um pouco melhor depois de 5 anos daquela sua experiência inicial, esse tipo de acesso ao diagnóstico? Olha, ainda assim tem a família, é que assim, normalmente a família, eu vejo muitas mães dentro do grupo, dentro de outros grupos que eu participo, que as mães e os pais às vezes têm um receio muito grande da sociedade o que ela vai julgar, né? Infelizmente, se diz, você tem um filho autista, então não tem um aprendizado, e assim, infelizmente essa informação não é real. A criança autista, ela aprende dentro do padrão. Né? Outros diagnósticos juntos, outros transtornos juntos pode fazer com que ela não tenha o aprendizado adequado. Mas ainda tem esse receio, sabe? Então, de procurar ajuda. Não, eu vou esperar o tempo da criança. Mas não tem. A criança, ela tem uma janela para ela poder aprender a andar, aprender a falar. Então, saiu daquela janela, está com 1 ano e meio, não andou, não está dentro do padrão, né, doutora? Tem essa janela. E antigamente se falava muito isso. É conforme a idade da criança, ela vai aprender. Deixa o tempo dela, cada criança tem seu tempo, e não existe isso, sabe? Então, são vários sinais. A criança, ela normalmente, ela tem um balanço de corpo, ela tem, às vezes, alguns tiques, ela tem essa parte da alimentação, quando ela é seletiva, principalmente bem seletiva, tem criança que só come um tipo de alimento, né? Então, são vários fatores que pode gerar, mas sempre quando tem um atraso, é um sinal que deve procurar ajuda, sempre. Assim, o meu sinal o principal foi a fala, ele não tinha outro sinal, mas ele falava, mas ele tinha uma dificuldade na fala, então já era um sinal. Então, você sempre tem que procurar, porque a gente às vezes pecar pelo excesso, né, como se diz. Vereador, você acha que se a gente aumentar o número a gente tornar o acesso melhor ao diagnóstico, a gente pode reduzir um pouco o estigma também? Porque eu acho que talvez tenha um pouco isso ainda, né? A família não vai atrás de um médico para o diagnóstico porque tem medo que o filho seja classificado como algo que não é comum na visão deles, assim. Você acha que esse estigma pesa ainda? Olha, eu acho que pesa e muito, né? Como a Ariadne comentou. Às vezes a dificuldade maior, doutor, talvez esteja até na família, né? Essa resistência de não querer, né, ter esse laudo, né? Mas eu acredito, a partir do momento que se tem um trabalho mais organizado, com mais rapidez nesse atendimento, eu acho que pode sim contribuir para que as famílias também busquem isso com mais rápido, né? Elas não esperem tanto, né? Não espera o tempo da criança, elas entenderam que ali tem algo que está errado, já procurar ajuda, tentar identificar o que tem para poder corrigir isso. Doutora, você já disse, mas eu vou pedir para repetir, assim, para as famílias entenderem, quem está vendo a gente. Qual que é o ganho para a criança se o diagnóstico precoce é obtido, né? Se, digamos, com 7 para 12 anos, o que poderia ter se tornado mais fácil ou melhor para essa criança no futuro dela? Assim? A gente fala que é menos prejuízo. É menos prejuízo. Se o ponto mais importante daquela criança, o problema mais importante é a fala, ela teria menos prejuízo da fala, da comunicação, se ela tivesse recebido um tratamento mais cedo. Mas tem crianças autistas que falam. A interação social não é tão adequada, mas elas conversam. Só que o ponto mais importante daquilo é a irritabilidade, é a seletividade alimentar, é a rigidez cognitiva. E a gente fala, teria menos prejuízo nessa área. Então, a criança ela tem uma capacidade muito maior de absorver os estímulos do que uma criança de 2 anos tem mais capacidade do que uma criança de 5 e daí por diante. O grau de suporte 3 é o grau de suporte mais avançado, né? Acho que é a criança que precisa de mais cuidado. O grau de suporte 1 é o que precisa menos.
Isso. O nível de suporte 3, a gente considera uma criança totalmente, quase 100% dependente. Perfeito. E acho que esses são os casos mais evidentes, né? Mais é mais evidente. fácil chegar ao diagnóstico de um grau de Sim. suporte 3 do que o grau de suporte 1. E o que me faz imaginar que o diagnóstico precoce ele é ainda mais importante para os graus mais leves, que é onde eu posso ter mais retorno da intervenção. Eu estou errado? Não, mas não tá errado. Mas o que me preocupa é saberem diagnosticar o nível 1 de suporte. Perfeito. Ela comentou aqui que se o autista fala, ele não é autista. Uhum. E a escola também acha isso, os pais acham isso, os colegas acham isso, profissionais acham isso. Então, o meu receio é que o nível 3, o nível 2, eles são mais explícitos. Eles Uhum. são mais explícitos. Agora, o nível 1, ou você tem um olho aguçado, você tem experiência naquilo, ou se for um profissional mal informado, ele vai deixar passar. Então, falta uma campanha de conscientização dos profissionais e de quem trabalha com as crianças, não só das famílias, né? Para aumentar essa percepção dos graus de nível 1. Não é fácil. Você tem um grupo de mães, né, Ariadne? Isso, E você aham. participa de um grupo de mães. Como vocês conversam como a respeito disso? Vocês têm alguma ideia de, talvez, uma campanha de conscientização entre vocês? Chega alguma família atrás de vocês para querer a experiência de vocês para pensar o caso Isso. particular delas? O grupo, esse intuito do Qual que é o nome do foi grupo? isso. Mães Atípicas do Sítio Cercado. A gente ficou lá ali, mas tem outras mães já. A gente acabou começando com a região, porque assim, eu participava de vários grupos, porém sempre grupos mais centrais, por exemplo, tinha gente do Alto da 15, regiões diferentes da nossa. E não tinha nenhum grupo da nossa região. E é uma região bem populosa e a gente precisava de suporte. Então veio através, assim, eu estava com uma dificuldade muito grande na escola com meu filho, porque ele não ficava em sala de aula, eu não tinha a tutora ainda na época, né, no município. A gente estava tendo muita dificuldade mesmo com a escola. E eu peguei e conversei com uma outra mãe. Falei, olha, eu preciso de uma ajuda, né, para saber o que eu faço com ele, porque eu já estou perdida, né, na situação. E eu cheguei para ela e falei, olha, eu não sei o que você fez com o teu filho, o que eu posso fazer, né, e tal. E ela falou, olha, existe uma sala de recursos que ajuda muito nessa parte da escola. E eu não sabia. Então, assim, a gente não tem informações e a gente precisa conversar com outras mães que já viveram isso. E eu conversei com ela e falei assim, não, a gente precisa criar um grupo aqui, a gente precisa se ajudar, porque a gente está numa região que a gente não tem algumas coisas, não temos ajuda, e como que nós vamos se ajudar se não é outra mãe que já viveu isso, né? Então, através disso, a gente resolveu fazer o grupo. Então, a gente começou com um grupo pequenininho, fazendo umas reuniões, a gente até fez umas reuniões com o Marcos na época, para algumas coisas questionar. E hoje em dia, nosso grupo está bem grande, então acho que nós estamos em 50 e poucas mães. Caramba. E então assim, sempre tem uma ajuda, né? Então, a gente precisa, não sabemos como uma mãe chegou lá que está achando que vai ter um diagnóstico. Então, ela entra no grupo e às vezes pergunta para nós: como que eu faço para dar o primeiro passo? O que eu faço? O que eu posso fazer? Ou na escola, o que eu faço? Eu estou com meu filho, eu estou tendo muito problema, não sei para onde correr, né? Então, assim, cada fase exige algo diferente para a criança. Então, assim, e nenhum autista vai ser igual. Né? Então, então a vivência faz com que a gente se ajude. O intuito do grupo é isso, nós se ajudarmos, né? Porque outra mãe, ela não vai saber como ajudar a gente se ela não tem um filho atípico, né? Então, o intuito foi esse, e a gente tem uma ajuda muito grande de uma mãe. É uma forma de todo mundo se ajudar, porque às vezes a gente tem muitas mães que não têm ajuda, né? Então, a gente acaba ficando, porque assim, o que a gente sempre fala, a maternidade atípica é muito sozinha, né? Muito solo. E então, se essas mães não se juntarem, às vezes a gente não consegue alguma ajuda, né? Marcos, como que está o projeto de lei hoje aqui na Câmara de Curitiba? Em que pé que ele está? Como que ele está avançando? Então, o projeto está tramitando agora nas comissões, né? E nós esperamos, já recebemos para fazer alguns ajustes, né? Mas a gente espera que realmente ele passe nas comissões para poder ir à votação em plenário. Vai né? exigir uma conversa com o executivo, Isso, porque tem um prazo que está sendo imposto para o SUS, né? A gente sabe que até mesmo assim, mas já existe a lei para garantir os direitos, né? Uhum. Mas nós estamos indo um pouco além, porque se ela for atendido
uns 5, 10 anos, o direito está sendo, né, ela foi atendida o direito, mas nós estamos falando da questão que vai além disso, que é um prazo para esse atendimento, é um prazo para poder ajudar no desenvolvimento. Então é por isso que a gente esse projeto ele tem essa função mesmo de pressionar o sistema, né, de trazer algo que para realmente precisa ser feito alguma coisa. Então, a partir do momento que tem uma lei, a gente acredita que vai facilitar, pode melhorar esse atendimento e diminuir essa agonia, né, essa angústia das mães, dessas famílias que esperam por um diagnóstico. Já encaminhando para o final, doutora, eu acho que você deve ter mais coisa para dizer que eu nem sei perguntar. Então, por favor, aproveite esse momento final para falar com as famílias diretamente. Eu queria, na verdade, são curiosidades. O diagnóstico e esse projeto de lei, ele reforça ainda mais a importância de um diagnóstico precoce. Eu gostaria de saber como que a gente vai cumprir esse prazo. Vão ter profissionais para isso, e esses profissionais eles vão ser qualificados, porque como eu comentei no nível 1 de suporte, se aquele profissional que pegar e falar não é, ele vai voltar para o final da fila, vai ser 5 anos de espera, vai diagnosticar na adolescência. E outra coisa que a gente frisou bastante aqui é que o diagnóstico precoce, ele só é importante por uma coisa, porque o tratamento precoce melhora. Aí eu me pergunto, e o pós-diagnóstico? Para onde vão essas crianças? Porque ela vai precisar de tratamento. Eu tenho essa curiosidade porque eu acho que quem trabalha nessa área vive uma angústia. Não tem para onde correr. Tem pessoas com condições de vida mais favoráveis que conseguem um tratamento mediano, bom, mas tem famílias que não tem caminho, não tem uma luz assim no fim do túnel nesse momento. Bom, doutora, eu acho que esse é um grande desafio e nós esperamos, a gente sempre acredita que nós precisamos ter um serviço de qualidade que atenda à necessidade da população, né? O poder público, a gente sempre vai lutar por isso, né? Sim. E vai pressionar, porque as pessoas pagam por um serviço, né? Através dos seus impostos. E enquanto vereador, chega as demandas, a gente precisa buscar um jeito de pressionar o sistema, né? De propor, de trabalhar de maneira que busque uma solução. E aí é claro que nós também temos essa função de fiscalizar, né? De acompanhar, mas eu não gosto de pensar que vai ser feito de qualquer jeito, né? A gente espera que todo profissional que ele assuma essa responsabilidade, ele possa cumprir o seu papel, né? De atender. Mas, infelizmente, tem isso que a senhora traz, né? Eu acho que cabe fazer o papel nosso de cobrar, de fiscalizar, junto com os pais. Acho que os pais têm esse papel. A Ariadne deu um exemplo, que ela teve um diagnóstico que estava tudo normal, que não tinha, mas ela não confiou naquele diagnóstico, ela percebeu que algo estava diferente, que não era o que ela pensava, ela foi em busca e acabou, né, realmente chegando aí no diagnóstico que reconheceu. E esse é o grande desafio, né, a gente propor, a partir do momento que vira uma lei, a gente fiscalizar para que essa lei possa ser cumprida. E acho que isso vai depender muito dos grupos de mães, vai depender muito das famílias, se realmente estão satisfeitas. Sensibilizar os vereadores para mandar emenda para as ONGs conveniadas que possam dar o atendimento, que eu acho que pode ser um dos canais. Esse é um dos caminhos também, né? Acho que é o mais óbvio, assim, sim. Mas já encerrando, porque a gente tem um tempo menorzinho para o TribunaCast, Ariadne, @ das redes sociais do Clube de Mães, para que as famílias que estão vendo a gente poderem contar com o suporte inicial de vocês, e fala direto com as famílias, pode dizer o que você quiser para quem está te ouvindo, porque eu acho que eles têm mais a ouvir de você do que de mim, com certeza. Então, a gente não tem um Instagram, assim, nada do Como grupo assim? ainda, né? Olha, eu vou falar assim, a gente não tem porque, assim, normalmente a gente tem mães atípicas, nós temos uma carga muito grande, então a gente gostaria de fazer mais coisas, brigar um pouco mais, mas a nossa vida já é briga. Então, vou te falar assim que eu escutei uma vez uma psicóloga falando, fui numa palestra, né, da clínica que o meu filho faz, e ela falou bem assim, que as mães de crianças atípicas, elas vivem como se estivesse numa guerra. Porque você está em modo de proteção o tempo inteiro, você está
lutando o tempo inteiro. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer tudo, a gente quer abraçar tudo, mas o tempo nosso é muito curto, né? Então, é muito difícil. Mas a gente não para de lutar, sabe? Todos os dias a gente brigando por uma educação para os nossos filhos, para a saúde, né? Então, para estar no local, e assim, é o que sempre eu vejo em todos os lugares, o lema, né? Que o autista tem que estar em todos os lugares, né? Então, a briga, normalmente, de todas as mães é isso. O autista tem que estar em qualquer lugar que ele queira estar, né? Dentro de uma comunidade, dentro de uma escola. Então, se é uma escola especial ou se é uma escola ali que não seja especial, também é lugar dele. Então, a briga nossa sempre é Mas essa. a família que se sentiu acolhida pela sua fala hoje, para falar com você, faz como? Vai atrás do Marcos? Não, pode... tem o meu Instagram, né? Que é Ariadne Drevec. Com Y? Isso, Ariadne com Y. É um pouquinho difícil. Drevec é D-R-E-V-C-K. Então, pode procurar ali, que a gente coloca no grupo do WhatsApp, né? Que a gente... Perfeito. Vai conversando. Mas também através das redes do Marcos também, o Marcos pode direcionar pra gente. Daí. Doutora, falando para as famílias o seu recado final e como as pessoas fazem para te contatar, até para talvez procurar os seus cuidados para algum diagnóstico precoce. Eu falaria sobre esse assunto por horas. Eu imagino. Mas eu acho que o recado mais importante é que a informação e a educação sobre esse assunto transforma. Então, o diagnóstico precoce, maravilhoso, é necessário, é um direito, deveria ser obrigação, mas junto ao diagnóstico, tratamento. Então, cobrar tanto um quanto ao outro, porque já tem muitas crianças com autismo. Tem muitas, então a gente tem que ir atrás dos dois caminhos, para as mães que não têm diagnóstico e para as que já têm. Então, a gente tem que lutar muita coisa, né? Ainda falta muita coisa. Mas a iniciativa já de buscar, de cobrar o sistema, já é um passo. Buscar ajuda, se educar, se informar, eu acho que são os primeiros passos que a gente precisa. Porque uma mãe, um pai bem orientado ajuda muito no tratamento da criança. E o meu contato é meu nome, tá no Instagram, meu nome. Repete ele para quem não anotou no começo. É Jamile, com E, Radaia, com H no início e Y no final. E a sua arroba, Marcos? Qual que é a arroba do mandato? É @MarcosVieiraPR, e lá vão poder acompanhar os nossos trabalhos também. Lázaro, esses grupos de mãe, muitas famílias que nos procuram, a gente indica, né, um caminho para que possa conversar com as mães, porque somente as pessoas que passam por isso, que conhecem, que vivem, conseguem orientar e ajudar. E eu vejo o quanto isso ajuda, né, Ariadne? No grupo, eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes com elas lá, de mães que chegam totalmente desorientadas, talvez fazendo coisa que não está relacionada àquilo que deveria ser feito. E através da orientação delas ali, consegue direcionar. Então, O que os grupos de mãe podem fazer para ajudar o projeto, Marcos? Podem mandar e-mail para todos os vereadores, pressionar a prefeitura? Como que os grupos podem ajudar o projeto? com certeza, as mães podem, através dos e-mails, mensagens, né, pressionar, ajudar a cobrar para que realmente a gente consiga fazer com que esse projeto seja aprovado, né, ou ele possa ser discutido, a maneira como ele possa ser implementado isso. A doutora trouxe a situação que talvez você tendo o diagnóstico, você precisa ter o tratamento, talvez se passe aqui para ali, mas a ideia é que a gente sempre sonha com o mundo ideal, né, doutora? Mas a gente precisa cair no mundo real, e o mundo real é onde as pessoas têm a oportunidade de sugerir, de conversar, de dialogar para a gente achar um caminho que realmente projeto possa... de lei chama outro, né? Nada te Isso, impede de fazer um né? projeto. Nada impede então. de ter o tratamento, próximo, né? Então, Esse é o é um passo de objetivo, cada né? vez, né? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigada. Para você que está vendo a gente, até o próximo TribunaCast.